Você acabou de sobreviver a um acidente macabro na montanha-russa e agora a morte está caçando você. Não há como escapar e isso não vai parar. É uma morte atrás da outra até que cada sobrevivente seja brutalmente morto. Qualquer coisa pode ser uma arma de crime ou uma armadilha mortal e você terá que fazer as coisas mais selvagens se quiser sobreviver. Quando você sabe que vai morrer e nada pode impedir, o que você faz? Eu vou descrever os erros cometidos, o que você deve fazer e como vencer. Premonição 3. Este é o lugar mais mortal do mundo. Esses alunos de ensino médio estão se divertindo em um parque de diversões e o Wendy aqui está capturando os últimos momentos antes da formatura. A garota verifica a câmera para ver como as fotos estão saindo e percebe algo estranho. Na foto a placa diz Morte das Alturas em inglês, mas quando ela olha para cima a luz ainda está acesa. Ela pode sentir que algo está errado e não tem ideia de que acabou de ver uma premonição de seu próprio futuro. Andando pelo parque ela tira fotos de outros colegas jogando. Essas duas garotas estão se divertindo com um jogo de pistola d'água e Lewis aqui está demonstrando toda a força, mas a garota não consegue se livrar da sensação de um mau presságio a cada foto. Suas amigas entram na fila da montanha-russa de Devil's Flight e Wendy aqui começa a ficar nervosa. O namorado dela garante que nada de ruim vai acontecer e convence ela a se juntar ao grupo, mas quando eles entram ela sente que sua vida está em perigo. Eles alcançam a plataforma e essa garota é cercada por sinais de morte, mas quando ela descobre que eles estão designados no carro da frente, ela entra em pânico, implorando a seus amigos que se sentem todos no banco de trás. Ninguém quer se juntar a ela, mas eles decidem sortear jogando uma moeda. O Kevin perde, então ele se senta com Andy no banco de trás. Ok, normalmente as montanhas russas são extremamente seguras e estatisticamente você tem uma chance pra cada de 750 milhões de morrer em uma. Dito isso, essa não é uma montanha russa normal e eram sinais que nos diziam que não devíamos subir. A primeira pista foi a letra que faltava na foto, soletrando uma referência à morte. Quando ela estava na fila, os pilares da montanha russa tremiam e pareciam muito instáveis. Quando ela se aproxima dos carros, ela caminha até o portão 6. Esse cara passa na frente deles e tenta roubar seus assentos, mas isso dá 3 pessoas no portão. 36 é o número da besta. Eles recuam, mas seus assentos são roubados por um bando de crianças menores de idade que nem tem permissão de estar aqui. Tudo isso pode parecer inocente, mas com tantas coincidências estranhas, eu começaria a levar as minhas superstições um pouco mais a sério. Apesar de que cada acidente seja raro, isso não significa que não possa acontecer com você. Por mais de uma década, a Action Park em Vernon, em New Jersey, foi o parque de diversões mais perigoso da história dos Estados Unidos, com ferimentos regulares e até mortes trágicas, quase todos os resultados de padrões de segurança e manutenções deficientes. Com isso em mente, essa garota está certa em se preocupar. Ela está sendo pressionada por colegas a fazer algo com o que não se sente segura. E sinceramente, não é vergonha dizer a seus amigos que você vai ficar de fora. Pode ser a coisa mais inteligente que você fará. Eles entram no carro e as travas baixam, prendendo-os todos enquanto o operador dá a partida e a montanha-russa começa a decolar. Mas nenhum deles sabe que o fluido hidráulico está vazando dos carros. O trem ganha velocidade, descendo o trilho, mas quando chegam ao loop, tudo começa a dar errado. A câmera de vídeo desse cara cai da mão dele, mas fica presa na pista abaixo. O trem da montanha-russa sai arrebentando o sistema hidráulico e transformando gritos de alegria em medo absoluto. As travas de segurança de repente destravam e eles seguram para salvar a vida enquanto os carros passam por outro loop. As rodas voam e o carro da frente sai voando e jogando os ocupantes pra morte. Esse garoto cai da cadeira e consegue se agarrar à grade lateral enquanto o trem passa por uma curva. Ele perde o controle e voa para a viga de sustentação, onde se arrebenta ao meio e morre. Mas ainda não acabou pra eles, pois um pedaço dos carros bateu com força e desalinhou os trilhos. Balançando sobre o trilho quebrado, eles sobem outro looping e param no topo da espiral. Eles seguram o máximo que podem, mas esses dois perdem o controle e caem para a morte, deixando Wendy e Kevin aqui como os únicos 2 passageiros restantes. Se era emoção o que eles procuravam, eles com certeza encontraram. Apesar de todas as probabilidades, eles realmente têm uma chance aqui de se salvar antes que acabem como seus amigos. Como o acidente fez com que o trem perdesse a propulsão, os carros da montanha-russa são pesados o suficiente para estabilizá-los na posição. Uma vez que eles já estão presos no lugar, pequenos movimentos não serão suficientes para dar impulso para cair de volta nos trilhos. Felizmente, essas alças aqui ainda são fortes o suficiente para suportar todo o seu peso, então em vez de pendurar nelas, devemos ficar em cima delas com os pés e nos virar na vertical. Assim que estivermos de pé da maneira certa, eu tentaria pular o carro e subir nos trilhos da montanha-russa, porque podemos esperar lá para ser resgatados. Mas enquanto estivermos pendurados de cabeça para baixo em nossos assentos, nós não temos controle sobre o que acontece. Eu tentaria tirar minha jaqueta e envolvê-la nas rodas em um nó 8, amarrando a montanha-russa aos trilhos. Pode parecer pouco, mas fará uma grande diferença, porque não há impulso aqui para empurrar os carros para frente. Então a coisa toda poderia ser facilmente estabilizada pela minha jaqueta, porque as rodas não seriam capazes de começar a se mover o suficiente para ganhar inércia.
Trabalhando juntos, eles balançam o trem pra frente e pra trás, até que finalmente se soltam, mas Kevin não consegue voltar pro assento a tempo e é rasgado pela metade por um poste, deixando a Wendy aqui a última pessoa viva. Quando o trem atinge um trilho solto, ela sai voando e cai de cabeça sobre os trilhos abaixo, mas não morre. Wendy aqui de repente chora desesperada sentada no carro momentos antes do início da viagem. Percebendo o que está para acontecer, ela grita para os técnicos não apertarem o botão. A segurança sai para ver o que está acontecendo e a deixa sair do carro. Ela está tendo um colapso total e diz a eles que teve uma visão e que todos morreram em um acidente horrível, mas ninguém acredita nela. O Lewis aqui está puto por ela ter interrompido o rolê e pensa que esta é apenas uma tentativa desesperada de chamar a atenção. Kevin aqui se adianta para defendê-la e eles caem na porrada enquanto outros próximos entram na confusão. A segurança consegue separar e joga todos pra fora da montanha-russa, deixando o namorado dela aqui preso no assento. Que bruxaria é essa? Não tenho dúvidas de que o que acabamos de ver foi uma experiência real e não uma visão. E para salvar todos os passageiros aqui, precisamos encontrar uma maneira de fechar a montanha-russa. Mas você não fará isso dizendo a eles que viu tudo na sua cabeça. Esses caras vão pensar que você está chapada e vão te expulsar dali. Precisamos mentir descaradamente e dizer qualquer coisa necessária, mesmo que isso nos coloque em apuros, porque do contrário, 17 pessoas serão mortas. Eu diria a eles que sabotei pessoalmente a viagem e queria morrer na montanha-russa, mas não poderia continuar com isso. Ninguém em sã consciência deixaria outro trem entrar nos trilhos, e se uma ameaça fosse feita, qualquer operador de transporte responsável levaria essa ameaça a sério. Eles trariam a segurança, bem como a polícia, e a atração seria forçada a fechar até que fosse devidamente investigada. Agora, quando eles a questionarem, eles descobrirão rapidamente que ela não sabe absolutamente nada sobre mecânica de montanha-russa, e a ameaça será descartada, seja qual for a consequência disso, porque enquanto eu e meus amigos não estivermos nessa viagem, fizemos nossa parte. Ainda em choque, a Wendy caminha em direção à saída quando de repente percebe que seu namorado ainda está lá. Ele implora para ser liberado, mas os outros passageiros começam a gritar para continuar e o trem sai da estação. O Wendy aqui corre de volta para a plataforma e grita para eles pararem, mas o segurança pula nela e ela é forçada a sair. Eles se assustam quando ouvem pessoas gritando lá em cima e olham para ver os passageiros caindo para a morte. Ela está arrasada com o acidente, mas não tem ideia de que isso é apenas o começo. Essa garota teve uma última chance de salvar seu namorado e ela estragou tudo. Ela é a única pessoa aqui que sabe que todos no passeio estão prestes a morrer, então se ela não fizer tudo ao alcance para intervir, a culpa será 100% dela. Pessoalmente, se eu soubesse o que estava para acontecer, eu empurraria esse cara para fora do caminho e apertaria o botão de parar. Se tudo o que você vai fazer é gritar com seu namorado antes que ele morra, você não merece ele. Dias depois, a menina está na escola para pegar o diploma e limpar o armário, mas ainda está atormentada por tudo o que aconteceu. Lá fora, Kevin alcança ela para conversar, mas ela não está com humor para falar com ninguém e entra no carro. Ele não pode fazer nada para animá-la, mas antes dela ir embora, Kevin admite que está procurando resposta e as encontrou. 6 anos atrás, uma classe de alunos estava em uma viagem a Paris quando uma criança teve a visão de que o avião iria explodir. Ele e seus amigos foram expulsos e assim como a visão dela na montanha-russa, tudo se tornou realidade. O avião explodiu e meses depois, todos eles começaram a morrer em acidentes estranhos. Ela não acredita nele e vai embora, mas logo descobrirá que os dois já fazem parte de um novo plano de morte. Ok, essa garota deveria pesquisar melhor, porque agora ele está mostrando mais iniciativa de encontrar respostas do que ela. Depois do que ela passou, qualquer teoria, não importa o quão maluca, precisa ser considerado, porque esses eventos já aconteceram antes e há muitos registros sobre esses acidentes estranhos. Se você levar os sinais a sério o suficiente para pesquisar, ela perceberá que a morte tem 5 regras principais. Número 1, a morte mata pessoas na ordem que teriam morrido nas premonições. Número 2, se você salvar a vida de alguém, a morte passará para a próxima pessoa na ordem de morte. Número 3, a morte deixa pistas para os sobreviventes descobrirem como vão morrer. Número 4, a morte não permitirá que você se mate e você não pode morrer até que seja sua vez. Número 5, você só pode escapar do plano da morte criando uma nova vida. Essa é uma mina de ouro de informações e se fosse eu, estaria tentando aprender o máximo possível desses casos anteriores, porque se tudo isso for verdade, então 10 pessoas estão prestes a morrer. Mais tarde naquele dia, essas duas patricinhas entram no salão de bronzeamento para bronzear a pele para a formatura. O recepcionista está com pressa e sai para atender um telefonema, usando um tubo de loção para travar a porta, sem saber que esse ato desencadeará mais 2 mortes. As meninas entram em uma sala de bronzeamento e a loira coloca a bebida na mesa, enquanto a amiga aumenta a temperatura no termostato. Ashley aqui olha para os CDs de música no salão, quando uma das luminárias da prateleira salta da parede. Tirando a roupa, entram nas camas de bronzeamento e fecham as tampas enquanto começa a curtir a música
pisca, mas não percebem que a bebida está condensando sobre uma unidade elétrica perigosa e o circuito começa a soltar fumaça. Lá fora, a porta espremeu toda a loção do frasco e bateu com força, deixando ninguém no prédio para ajudar. A tensão sobe, fazendo a temperatura subir e a Morena começa a perceber algo errado. Enquanto isso, Wendy está em casa olhando as fotos da noite que o namorado morreu e ela percebe que ele estava posando na frente do carro no exato momento em que os carros estavam descendo, perfeitamente alinhados sobre sua cabeça. Ela olha o resto das fotos e encontra uma imagem estourada das patricinhas. Parece que estão pegando fogo e ela tem a sensação de que algo horrível está para acontecer. Wendy tenta ligar, mas este cabide no salão cai, derrubando uma prancha na prateleira e cai da parede, aterrissando nas camas de bronzeamento artificial. A loira tenta levantar a tampa, mas a prateleira as prendeu dentro. O calor começa a ferver sua pele. Elas gritam de dor alertando o recepcionista, mas ele descobre que a porta dos fundos está bem fechada e a da frente está trancada por dentro. Não tem ninguém para salvá-las e as camas de bronzeamento pegam fogo. São 2 mortas e restam 8 sobreviventes. Sinceramente, eu nem tenho certeza se isso é culpa da morte, porque essas duas só fazem merda e ambas poderiam ter evitado morrer simplesmente seguindo as regras. Em primeiro lugar, 2 patricinhas em uma sala cheia de eletrônicos perigosos sem previsão nunca vão terminar bem, e essas duas nem pra mexer no micro-ondas servem. Em segundo lugar, o recepcionista definitivamente deveria ter pensado antes de deixar essas garotas operando todo esse equipamento caro por conta própria, mas ele as avisou antes de sair pra não levar bebidas para o quarto. Elas fingiram jogar fora e não respeitaram esse homem o suficiente para seguir suas regras. Agora, não é difícil escapar dessa prancha de madeira, e a morte facilitou pra elas aqui. Se puder cair nas alças, também deve ser possível retirá-lo. Essas camas parecem ter cerca de 1 metro de largura e a prateleira aqui tem apenas alguns centímetros de espessura no máximo. Tudo que você precisa fazer é empurrar a prateleira para uma cama de bronzeamento e você está livre. O fato delas não terem descoberto isso é espantoso e tudo que posso dizer é, pelo menos elas morreram fazendo o que amam e agora o bronzeamento ficou lindo de morrer. No dia seguinte é realizado um funeral para as meninas e a escola se reúne para prestar homenagens. Após o enterro, Kevin encontra Wendy no túmulo do namorado e sobe para ver como ela está. Ela diz a ele que desde que subiram na montanha-russa, ela sentiu uma presença perseguindo-a de onde quer que fosse e encontrou provas de que esse sentimento não é apenas uma superstição. Ela mostra a ele a última foto tirada de Abraham Lincoln com uma linha passando por sua cabeça no local exato em que ele foi baleado e uma foto das Torres Gêmeas, a sombra anterior ao 11 de setembro. A foto que ela tirou no parque de diversão está dando pistas de como todos eles vão morrer e ela admite que ele estava certo. Ela teve uma visão que salvou suas vidas e agora que eles enganaram a morte, uma força misteriosa o está caçando um por um. Muito bem, isso é estranho, mas na verdade descobrimos uma nova regra da morte aqui. A última foto que você tira de alguém antes de morrer tem uma ideia do que causará a sua morte. Se eu fosse eles, tentaria usar isso a nosso favor. No momento, as pistas são difíceis de encontrar, porque pode ser qualquer coisa na foto. Então o que precisamos é de um padrão. Eu reuniria os sobreviventes e tiraria quantas fotos deles pudéssemos em diferentes situações, porque se a regra for verdadeira, então começaremos a encontrar as mesmas pistas em todas as fotos que tirarmos e poderemos comparar as fotos para confirmar os padrões. Com fotos suficientes, saberemos com certeza o que vai nos matar, onde e como. Saindo do cemitério, Kevin aqui diz a ela que a morte está matando eles na ordem que eles teriam morrido se ficassem na montanha-russa. E eles percebem que o próximo seria Frank, o cara da câmera, já que ele estava por trás das 2 meninas à direita. Eles param em um drive-thru próximo que possam dar uma outra olhada na foto. Não há nada que se destaque, mas é quando a garota se lembra que Frank estava usando um colar com forma de mulher de para-choque de caminhão naquele dia. Essa pode ser a pista que lhes diz como ele vai morrer. Eles param na janela para fazer o pedido quando o display do drive-thru de repente começa a falhar e a morte começa a assumir o controle. Um caminhão começa a dar ré colando no carro, prendendo-os enquanto o rádio muda de canal e começa a tocar uma música. Em pânico, a garota se vira e vê outro caminhão sem motorista vindo na direção deles, mas eles estão presos por todos os lados e não conseguem abrir as portas. Os dois não têm escolha a não ser chutar o para-brisa e pular do carro. O caminhão bate no carro e o motor é lançado voando para o motorista na frente deles, batendo o crânio em um milkshake ensanguentado. Encontrando o colar de Frank no chão, eles percebem que a pessoa que acabou de ser morta era o próprio, o cara da câmera. Isso é outro abatido e restam 7 sobreviventes. Eu sei, parece ruim, mas poderia ter sido muito pior. Eles escaparam, mas também tinham mais algumas opções que não consideravam que fariam diferença. Eu teria tentado manipular a situação a nosso favor e usar as próprias regras da morte para fazer isso. Agora eles acabaram de descobrir que Frank ia morrer em seguida, porque ele estava sentado atrás das patricinhas da montanha-russa. O que eles não consideraram foi a regra número 4, que diz que você não pode morrer até que seja sua vez. Com essa informação, eles poderiam ter concluído que este caminhão não se destina a eles, e que com um acidente
morte em curso, Frank devia estar por perto. Isso significa que a melhor maneira de sair da situação é não fazer absolutamente nada. Se soubermos que não vamos morrer até chegar nossa vez, tecnicamente, ao ficarmos exatamente onde estamos, a armadilha mortal nos evitaria e seguiria direto para Frank. Agora, se eles não estivessem em pânico, teriam percebido que havia pistas sobre tudo o que iria acontecer. Primeiro, eles quase colidiram com um caminhão a caminho do drive-thru, e como sabem que o sinal de Frank é uma imagem de para-choque de caminhão, deveriam ter considerado isso um aviso. Em seguida, o sinal de drive-in disse a eles que eles não têm controle sobre o que está para acontecer. Por fim, a música que tocava no rádio se chama Turn Around, Look at Me. Se vira e olha pra mim, é tudo o que eles precisavam dizer para salvar esse cara da morte iminente. Agora, pessoalmente, eu teria feito uma abordagem mais direta aqui e batido no carro dele para chamar a atenção. Ele teria se virado puto e veria a caminhonete indo direto pra ele. A morte estava dando a eles todas as respostas, e em vez de ouvir, entraram em pânico e esse cara morreu. Juntos eles vão à casa de Wendy para descobrir onde todos eles estavam sentados na montanha-russa, mas havia duas outras pessoas no passeio e eles não têm ideia de quem são. Essas fotos confirmam a ordem em que todos morrerão e eles precisam chegar ao próximo antes que o tempo acabe. É aí que o Kevin aqui percebe que o atleta é o próximo a morrer em um campo de treinamento de futebol para o time estadual. Os Sultans, Elo lembra que há fotos deles no parque de diversões também, mas ele não quer ver como morre. O pensamento o apavora e ele se recusa a olhar a própria foto. Mas com certeza devemos olhar nossas próprias fotos. Essas fotos são uma chance grátis para escapar da morte. E se você não estiver disposto a usá-la, então você é um idiota. Mas há uma razão lógica para esperar antes de olhar. Essas fotos se tornarão como o experimento de gato de Schrödinger. Porque assim que olharem para a foto, você caminhará na causa da morte. Isso não é necessariamente uma coisa boa, porque sabemos como outra pessoa morre e intervimos no plano da morte salvando a vida de alguém. Então você pode não morrer da mesma forma, porque alterou o futuro. Isso torna a sua própria foto inútil, porque ela não vai mais dar detalhes das pistas de como você vai morrer. Será mais inteligente salvar Lewis primeiro e depois olhar as fotos, porque você terá uma ideia mais precisa de como a morte vai tentar te matar naquele contexto. No dia seguinte, eles tentam convencer Lewis aqui de que ele vai morrer a seguir, e o cara pensa que eles estão loucos, mas a garota vê que todos os sinais estão lá. Há duas espadas penduradas em uma placa acima e um urso de pelúcia parado perto, ambas dicas que estavam na foto do atleta. Atrás deles, um cara quebra uma garra de urso que atinge outro levantador de peso no olho. Ele deixa cair a barra e o impacto derruba as espadas. Eles descem e cortam os cabos da máquina de Lewis, mas nada acontece. Ele se gaba de que a morte não pode tocá-lo e o atleta faz uma última repetição da vitória, mas os pesos caem e esmagam sua cabeça. É o quarto morto, restam 6 sobreviventes. Hello, papito! Se tem alguém que eu não vou insultar é a morte. Posso entender porque Lewis não acredita, até porque essa história é absolutamente insana. Infelizmente também é a pura verdade. Se eu fosse ele também ignoraria, mas essa atitude mudaria muito rapidamente. Se eu testemunhar uma cadeia de eventos que vai da unha do pé de um urso e espadas balançando para baixo e quase errando a minha cabeça, seria suficiente para eu acreditar neles, e eu agradeceria meu anjo da guarda por ter sobrevivido. Agora, mesmo que ele não acredite em nós, há uma coisa que podemos tentar para salvar sua vida. Se ele insistir em malhar, podemos colocá-lo em uma rotina de exercício mais segura. Eu diria a ele que ele é o maior frango e o desafiaria a todos os exercícios de peso corporal que existem. Eu obviamente não vou vencê-lo, mas pode ser o suficiente para induzi-lo a se exercitar longe das máquinas perigosas e pratos pesados em uma área mais segura. Naquela noite eles visitam a loja de ferragens e avisam os garotos góticos que eles vão morrer a seguir. Nenhum deles acredita em sua teoria e zomba deles por pensar que a morte é um ser consciente que está caçando a todos. Distraído, ele bate uma caixa de papelão de uma prateleira e ela cai em uma empilhadeira no outro corredor. Fazendo a limpeza, a garota gótica, sem perceber, solta um pedaço de corrente e se desenrola, prendendo um gancho que gira a ignição das chaves da empilhadeira. O veículo acelera pra frente e a morte já está aqui para preparar sua próxima armadilha. O garoto gótico menciona que se a morte realmente os está perseguindo em uma ordem específica, então a última pessoa a ser visitada pode salvar a todos ao se sacrificar. Isso quebraria o padrão e acabaria com o plano da morte, mas ninguém está disposto a testar a teoria. Essa é uma ideia interessante, porque se for verdade, a morte de uma garota poderia ter salvado outras 9 vidas desde o início. Agora, é muito difícil convencer alguém a se sacrificar apenas por um palpite, mas você ainda pode testar uma teoria matando a pessoa
Você mesmo? Se apenas uma pessoa estivesse no meu caminho e as outras 8 continuassem vivas, então vale a pena matar essa pessoa para ser um bem maior. Se a última pessoa morrer antes de qualquer outra, isso vai contra a ordem em que deveríamos morrer. Essa é uma maneira de forçar a morte a quebrar suas próprias regras e talvez isso vá quebrar seu plano o suficiente para nos libertar. Ou a última pessoa da lista é completamente invencível e não pode morrer até que todas as outras morram primeiro ou podem morrer, o que quebrará o padrão da morte. De qualquer forma, eu trocaria uma vida por essa informação, desde que não seja minha, é claro. Wendy verifica a foto novamente pra ver se ela perdeu algo e percebe que o garoto gótico está prestes a ser empalado. A empilhadeira de repente se choca contra essa parede que jogou tudo pra fora das prateleiras. A garota empurra o garoto pra fora do caminho e salva sua vida enquanto tudo desmorona. Ela acabou de intervir no plano da morte e agora passou para a próxima pessoa da fila. A garota gótica é jogada pra trás e bate com a cabeça em uma pistola de pregos totalmente carregada, transformando seu rosto em uma almofada de alfinetes humana. Todos os amigos assistem com horror quando se torna inegavelmente claro que estão todos um passo mais perto da morte e agora existem 5 sobreviventes restantes. Não é o melhor momento, mas é quando eu diria, eu avisei. Mais cedo, eles admitiram que não sabiam quem seria morto primeiro entre os dois. Se eles realmente quisessem proteger esses caras, todo esse esforço para tentar convencê-los de que suas vidas estão em perigo é uma enorme perda de tempo. E eles fizeram um péssimo trabalho. Se fosse eu estaria entrando aqui exigindo que eles viessem comigo se eles quiserem viver. Sinceramente, eu vou usar a força se for preciso. E se isso se agravar em uma situação de refém, tudo bem pra mim também. Eu não estou fazendo nada disso por eles, estou fazendo isso pra salvar minha própria vida. Prefiro trancá-los em uma jaula contra a vontade, onde não há como fazer, porque quanto mais eu os mantenho vivos, mais me mantenho vivo. E isso é tudo que importa agora. Exausta, Wendy volta pra casa e adormece na mesa, mas a irmã dela entra e acorda de seu cochilo pra pegar de volta a pulseira dela. Ela sai da sala, mas Wendy de repente percebe algo importante. Ela abre uma das fotos na montanha-russa e reconhece a pulseira de um dos passageiros desconhecidos. Era a irmã dela o tempo todo. Ela tenta ligar pra ela, mas cai direto no correio de voz e ela deixa um recado. Ela então liga para o Kevin, dizendo a ele que sua irmã e seu amigo são os próximos na lista da morte. Ela está prestes a partir para a festa do tricentenário da cidade para avisá-los, e ele a lembra que eles serão os próximos se não salvarem a irmã. Kevin diz a ela que agora é o momento certo para olhar as fotos de suas mortes em busca de pistas. Verificando o computador, ela olha para a foto dele e encontra uma dele piscando por causa de uma luz forte. Ele pergunta se parece que fogos de artifício explodiram e ela confirma que sim. Eles desligam enquanto Kevin observa nervosamente a equipe da organização carregar esses morteiros enormes para o show de fogos de artifício e percebe que sua hora chegou. Ok, esse cara já devia estar correndo para salvar sua vida. Se você quer continuar vivo, você vai precisar do máximo de controle possível sobre seu ambiente. E essa feira é o pior lugar para fazer isso. Tem muitas pessoas fazendo coisas perigosas e isso cria muitos resultados imprevisíveis para você evitar. Mas o problema é que não podemos simplesmente entrar em um carro e ir embora. Sabemos que a imagem é de uma luz brilhante piscando em seu rosto momentos antes da morte. Se sairmos daqui em vez de fogos de artifício sendo o sinal mais provável, poderia facilmente mudar para os faróis de um carro. Está escurecendo e ele pode morrer em uma colisão frontal, o que estatisticamente é muito mais provável do que morrer por fogos de artifício, então ficar na feira pode ser a aposta mais segura. A vida inteira de Kevin depende da irmã da Wendy, então, ao invés de esperar a nossa vez de morrer, devemos tomar o controle da situação e sequestrá-la. Normalmente, essa não seria uma estratégia viável, mas ele tem uma vantagem enorme, porque ele é um segurança, é sangue frio, mas nocauteá-la e arrastá-la para uma área vazia do parque é a coisa mais segura que ele pode fazer. E se alguém perguntar, eu diria que ela desmaiou bêbada. Ela vai ficar chateada, com razão, quando ela acordar, mas nós dois estaremos vivos e ela pode nos agradecer mais tarde. Kevin está ficando nervoso ao ver o perigo por todos os lados. A chama alta de um churrasco, a espada afiada de um ator Benjamin Franklin empinada em uma chave com sua pipa na esperança de que um raio acenda. Qualquer um desses poderia matá-lo, mas ele não tem ideia de como. Ele finalmente avista a irmã de Wendy com suas amigas e vai até ela, aproximando-as das garotas, dizendo que suas vidas estão em perigo e que precisam ir com ele, mas a situação foge do controle e a garota foge. Os fogos de artifício estão prestes a começar e os soldados deixam seu posto, mas o ferro cai, derruba uma bala de canhão que rola em um toco de madeira que segurava o lançador de fogos de artifício. Ok, isso não é um bom sinal e significa que a morte está próxima, mas o problema é que essa garota não está interessada em nada que você tem a dizer. E se não queremos sequestrá-la, então devemos pelo menos estar fazendo tudo ao nosso alcance para ter certeza de que não vamos morrer enquanto estivermos aqui. No momento, eles acham que ele vai ser morto por fogos de artifício, e a única maneira de lidar com essa situação é controlando-a tanto quanto humanamente possível. Por mais contraintuitivo que possa parecer, eu iria direto para os fogos de artifício para tentar controlar tudo que se aproximar. Podemos remover os detonadores ou a munição,
ou molhá-los, para que não peguem fogo e explodam. Agora, ao fazer isso, é igualmente provável que o método mude para outra coisa como resultado. Ao sabotar os fogos de artifício, a morte pode decidir usar o churrasco, e isso seria muito mais difícil de controlar, porque tem um churrasqueiro lá e seria mais difícil de interferir. Mas a nossa melhor esperança é eliminar o maior número possível de fontes de morte que pudermos, sem sermos pegos, e tentar encontrar a irmã para que possamos todos partir. O Andy finalmente chega à feira e procura Kevin e a sua irmã na multidão, mas não consegue encontrá-los. De repente as luzes se apagam e o show começa. É quando esses dois garotos agitam as coisas. Eles acendem alguns fogos de artifício que explodem perto de um cavalo e ficam com medo e correm soltos pela festa, arrastando consigo um poste de cerca. O Andy vê sua irmã com Kevin, mas de repente se lembra que havia um carrossel no fundo de sua foto e agora um cavalo está correndo em direção a eles. Ela grita chamando a atenção da irmã e Kevin empurra a garota pra fora do caminho, mas o poste da cerca enrola em seu pescoço. Ela é arrastada pelo parque e está a segundos de deslizar pra dentro da carruagem, mas Kevin aqui rouba uma espada cortando a corda um pouco antes dela ser empalada. Ok, Kevin estragou tudo aqui, idiota. Essa garota não percebeu que eles estavam tentando salvar sua vida e foi desrespeitosa a cada chance que teve. Quando olhamos para o valor de uma vida, devemos também considerar o quanto a sociedade se beneficia dessa vida. E minha avaliação aqui é que essa menina está melhor morta. As pessoas sentiram sua falta, mas ela é uma péssimo modelo para seus amigos, e a morte dela vai chocá-los para serem pessoas melhores. Se pessoas boas morrem e pessoas más vivem, elas nos ensinam que nossas ações não têm consequências. Essa é a única vez que estou do lado da morte aqui e acho que deveríamos apenas apoiar sua decisão. A irmã está surtando, mas o Andy não perde tempo. Ela exige saber quem estava sentado ao lado dela na montanha-russa, porque eles estão prestes a morrer. Outro fogo de artifício dispara e o cavalo se assusta, arrancando um mastro de bandeira no ar e empalando sua amiga bem na frente deles. Agora que 6 pessoas estão mortas, há 4 sobreviventes restantes. E o Andy e Kevin aqui são os próximos na lista de mortes. De repente, Kevin é chutado pelo cavalo em uma mesa, enviando um espeto de churrasco para o cano de um botijão de gás que explode em uma bola de fogo, mas o Andy o salva no último minuto. Eles pularam a ordem de morte novamente e agora o Andy é a próxima. Ela vê o garoto gótico procurando vingança e é quando ela descobre a pista de sua foto de morte. Ela se lembra que o sobrenome dele, McKinley, é o mesmo nome de sua escola e essa é a camisa que ela estava usando na foto. Ajudando seu amigo a se levantar, eles tentam fugir, mas o garoto gótico os impede. Ela implora que ele fique longe, mas quando ela diz isso, ele percebe que ele é a causa da morte dela. De repente, o Andy ouve o lançador atrás deles cair no chão e ela puxa seus amigos pra baixo, enquanto os fogos de artifício voam por eles, atingindo a plataforma elevatória atrás dele. O garoto tem um último momento de felicidade, mas o pistão hidráulico falha e o braço balança pra baixo, espatifando o garoto no chão. Ele queria ver a Wendy morta, mas ao impedi-la, ele interveio em sua morte e salvou sua vida. E são 7 mortos e 3 sobreviventes restantes. 5 meses depois, o ciclo de morte parou. Wendy está pegando o metrô com os amigos e está feliz por estar viva. É quando, de repente, ela vê um artista de rua tocando a mesma música que tocou no rádio no drive-thru e percebe que o plano da morte não acabou. Sentando-se, ela vê no reflexo de um espelho que o número do vagão do metrô é 180 e tenta descer na próxima parada, mas é bloqueada por todos os passageiros embarcando. É aí que ela encontra sua irmã distraindo-a das portas que se fecham, fechando elas dentro. Elas se sentam e ela diz à irmã que ainda está paranoica, que ainda vão morrer em acidentes estranhos, mas sua irmã garante que acabou e nada de ruim vai acontecer. Ela deixa passar e as leva para encontrar os amigos dela. E é aí que elas veem o Kevin sentado no vagão do metrô e percebem que isso não é coincidência. A morte os juntou e vai acabar com todos eles. Mas abaixo nos trilhos, um rato aciona a fiação para mudar a linha ferroviária e o trem sai quebrando pelos túneis. A irmã da Wendy é atingida por uma roda solta e o trem tomba para o lado, jogando Kevin contra a parede. A janela se quebra embaixo dele e ele cai em pedaços. O trem finalmente chega a uma parada brusca e a única sobrevivente aqui é a Wendy com uma perna quebrada e não há ninguém vivo para ajudar. Então ela vê outro trem correndo em sua direção e ela grita de terror. Mas assim que bate nela, ela está de volta ao trem, momentos antes do acidente acontecer. Olhando para a expressão dela, Kevin percebe que ela acabou de ter uma premonição e todos entram em pânico. Ele puxa o freio de emergência e as irmãs tentam abrir as portas à força, mas o trem não para e a morte finalmente consegue sua vingança. E aí galera, o que vocês acharam? Como vocês sobreviveriam aos planos da morte? Conta pra mim aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, curta o vídeo, se inscreva no canal e fiquem ligados. Tá vindo muita coisa maneira. Não vou contar agora. Muito obrigado, tenha um dia insano de bom. Tchau, tchau.